Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, hoje veremos algumas das principais teorias da realidade que contribuíram para a matriz de valores e concepções do mundo da modernidade. Nós vamos começar pela doutrina dualista do filósofo René Descartes. E vamos, que a peteca não pode cair! Só para contextualizar, Descartes estava decidido a romper com a herança cultural do passado, que era aquela aristotélico-tomista, e a começar tudo novamente desde os fundamentos, com o propósito de estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Caralho, o maluco é brabo. Para ele alcançar esse objetivo, ele empregou o método da dúvida e chegou a questionar até mesmo o que parecia ser mais indubitável, que era a existência do mundo e de si mesmo. Desse modo, ele buscava chegar a uma primeira certeza que atuaria como um novo centro ou ponto fixo a partir do qual constituiria toda a sua filosofia. Pessoal, para entender como Descartes chegou a essa certeza, eu vou propor para vocês uma experiência filosófica. Que loucura! Que coisa absurda! Vamos lá, fechem os olhos. Imaginem que vocês estão num lugar todo branco. E aí agora vocês olham para vocês e vocês começam a desaparecer. Começa a desaparecer os braços, começa a desaparecer as pernas, em seguida o tronco, o rosto, desaparece tudo. Então no lugar não tem nada e vocês também não estão lá, certo? Então só falta uma coisa desaparecer. Agora a coisa vai ser mais profunda. A certeza de Deus existir. Então Deus também não está nesse lugar. Nesse lugar não tem o mundo, não tem vocês e não tem Deus. O que é que sobra nesse lugar? Somente o pensamento de vocês. É por isso que Descartes chegou à conclusão de que pensar é existir. Ele é uma coisa pensante. Penso, logo existo. Deus escolheu as coisas loucas. Descartes alcançou, em sua dúvida metódica, a certeza do cosmo, isto é, do penso, logo existo. Portanto, ele sabia que existia como coisa pensante. A partir daí, ele tratou de alcançar outra certeza. A primeira certeza que ele buscou provar foi a existência de Deus. Mas não foi por outra coisa, não. Ele estava com medo de uma coisinha chamada, Que merda, hein? Sabia não? O jornalista, escritor e crítico literário anglo-americano Christopher Hitchens, em seu livro, afirmou que, mesmo relativamente conformista Descartes, julgou aconselhável viver na atmosfera mais livre dos Países Baixos e propôs algumas palavras lapidares para o seu próprio túmulo. Olha o que Descartes propôs para colocar no túmulo dele. Aquele que se esconde bem, vive bem. Guarda bem isso aí. Não vai ter moleza aqui. A gente vai criticar se a gente tiver que criticar. Pessoal, só depois de demonstrar racionalmente como se podia conhecer a Deus é que Descartes passou para provar a existência do mundo exterior. Nessa tarefa, o filósofo foi construindo sua teoria da realidade, que ficou estruturada em 3 classes de substâncias ou coisas, que se diz em latim res. A primeira substância que Descartes denominou foi a res infinita, ou substância infinita, cuja propriedade essencial é a infinitude. Trata-se, portanto, de Deus, ser que criou todas as coisas. E como Descartes chegou a essa certeza da existência de Deus? Ora, Descartes, pessoal, chegou a essa certeza através da ideia de perfeição, incutida na mente das pessoas que se expressam, por exemplo, nos símbolos geométricos. Você pode pensar, por exemplo, que um triângulo é perfeito, que um círculo é perfeito, que um quadrado é perfeito, que as fórmulas matemáticas são perfeitas. Porém, essas formas não existem na natureza de verdade.
Elas são criação da mente humana para entender a natureza. Vídeo que Galileu dizia, para entender a natureza é preciso entender a linguagem dos círculos, dos triângulos, né, e a linguagem matemática. Então, quem poderia ter colocado essas ideias na nossa mente? Pensou Descartes. Ora, só alguma coisa perfeita também. Porque eu sei que sou imperfeito porque o perfeito existe. A ideia de perfeição já está na minha mente, já nasce na minha mente porque eu naturalmente sou imperfeito. Logo, um ser perfeito deve existir. Portanto, Deus existe. Isso aí que você disse é tudo burrice. A segunda substância que o Descartes destacou foi a substância pensante, ou res costa. Ela é uma substância ativa, cuja propriedade essencial é o entendimento, que corresponde à esfera do eu ou à consciência, entendido como sujeito de toda a atividade do intelecto. Portanto, o sujeito que pensa é um sujeito ativo, ele não é um sujeito passivo de receber, por exemplo, ordens superiores. Mais ou menos. A terceira substância que Descartes destaca é a substância extensa, ou res extensa. Essa substância, por sua vez, ela é passiva, cuja propriedade essencial é a extensão no espaço, como comprimento, largura e profundidade, com formas e movimento. Trata-se do mundo corpóreo e material, do qual nós, seres humanos, temos domínio e dominamos. Então, tudo aquilo que é de domínio do ser humano, por exemplo, ou que é material, é uma res extensa. Galera, eu já falei que Descartes era temente à igreja. Então, ele concebia que Deus é um ser transcendente. Isso é, encontra-se fora, separado de sua criação. Desse modo, no mundo em que vivemos, existiria apenas duas substâncias finitas, a res cóstica e a res extensa, que seriam essencialmente distintas e separadas. Daí o conhecido dualismo da metafísica cartesiana. Pessoal, a substância pensante seria exclusivamente humana. Portanto, todo o mundo exterior ao pensamento, os objetos da natureza, por exemplo, seriam constituídos apenas de substância extensa, que é incapaz de ação. Assim, os corpos só se movem quando são acionados por outro agente de forma mecânica. Isso quer dizer que, para Descartes, o mundo material é como uma grande máquina que recebeu o seu primeiro impulso de quem? De Deus. E essa quantidade de movimentos imprimida na substância infinita permaneceria indefinidamente e constante. Um ponto polêmico aqui, pessoal, é que para Descartes, mesmo os animais são comparáveis às máquinas. Em seu entendimento, o fato de que, com frequência, alguns deles sejam capazes de ações muito especiais só prova que esses animais têm uma natureza muito bem disposta, como ocorre com o relógio. Isso foi responsável, por exemplo, pela utilização dos animais como se fossem tendo uma visão predatória desses animais, que esses animais só estão ali para serviço do homem. E isso é uma visão que prevalece até hoje. Exatamente. O ser humano, por sua vez, já seria composto de corpo e alma, que é a res extensa e a res cóstica. Nosso corpo, como todos os corpos, estaria submetido a leis mecânicas, naturais, de causas e efeitos pré-determinados. Afinal, é um res extensa, né? Então a gente está sujeito às leis da física, às leis da natureza. No entanto, a nossa alma teria faculdade de quê? De entendimento e de vontade, conferindo a quê? A capacidade de iniciativa própria, de liberdade, além de sermos capazes de interagir com o corpo e comandá-lo. Observem aqui a rebeldia de Descartes, dizendo que somos capazes de conhecer as coisas por nossa própria conta, sem precisar apelar, por exemplo, para a autoridade de um rei ou da igreja, ou até mesmo de Deus, já que para conhecer Deus, primeiro a gente tem que conhecer a nós mesmos. Então não adianta depois, quando cruzar comigo aí, ficar de carinha torcida, né, falando pelas costas, ou então arrumar uma galera para me pegar no ponto ali, que isso não vai dar certo. Em suma, galera, Descartes entendia que a matéria era algo conhecível apenas a partir do que se sabia da mente. Desse modo, apesar do dualismo ontológico que ele defendeu, ele mostrou uma tendência idealista em termos epistemológicos,
priorizando o papel do sujeito, que conhece o mundo internamente, em relação ao objeto conhecido, que é o mundo externamente. Legal! Bem louco! Empolgante! Mas como se dá essa interação entre corpo e alma? De que maneira a alma pode fazer o corpo realizar aquilo que ela quer? Esse foi um dos principais problemas da doutrina dualista concebida pelo Descartes, já que, segundo ela, essas duas substâncias seriam radicalmente distintas. Tiago, que mensagem é essa aqui no seu celular? Descartes lançou a hipótese de que a alma está sediada em uma pequena glândula localizada no meio do cérebro da gente e que por meio dela se comunicaria com o corpo. Mas como se relacionaria a alma com essa glândula se continuamos tendo respostas de um lado e resistência do outro? Isso é um problema que perdura até hoje. Descartes chamou de glândula pineal o local onde a alma se deposita e onde a partir dali ela controla o corpo. Essa glândula era praticamente ignorada na Europa do século XVII. O mesmo, por exemplo, não ocorria em uma das mais antigas civilizações, a indiana, que desde épocas remotas relaciona a glândula pineal com o desenvolvimento de uma visão extrasensorial e um conhecimento superior. Já na atualidade, estudos científicos comprovaram seu papel de secretar a melatonina, que é o hormônio relacionado com os ciclos do sono de nosso organismo, entre outras funções ainda não conhecidas muito bem dessa enigmática glândula. Desse modo, pessoal, a concepção dualista do ser humano tornou-se um problema filosófico clássico, para não dizer também científico, discutido entre seus contemporâneos e herdado pela posterioridade. A tendência seria a volta ao monismo ontológico, seja materialista, seja idealista ou seja espiritualista. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Bom, galera, esse era o assunto que eu queria tratar hoje com vocês. Espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês na próxima aula. Valeu, tchau! Segura, só isso, meu filho, que eu tinha pra dizer! Ah, bagaceira!